Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer finalmente uma atualização das minhas últimas leituras. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, finalmente eu vim falar sobre todas as minhas últimas leituras e tipo assim, eu dividi esse vídeo em duas partes, porque antes eu tava fazendo vídeo de 2 em 2 meses, né? A cada 2 meses eu trazia um resumão de todas as minhas leituras, mas como eu tô lendo muito pouco, principalmente no início do ano, agora eu tô até que lendo um pouquinho mais, não compensava gravar um vídeo com uma leitura, 2 leituras no máximo, né? E aí eu decidi acumular, né? Acumular esses vídeos, né? Pra fazer de 3, 4 meses, até 5 meses, se fosse o caso. Acontece que eu acabei esquecendo completamente de trazer esse vídeo pra vocês. E aí agora a gente já tá em outubro, o dia que eu tô gravando esse vídeo, mas ele vai ao ar em novembro. E, tipo assim, super atrasado, né? Super atrasado, porque o último vídeo que eu fiz de leituras lidas foi de janeiro e fevereiro, que eu ainda trouxe novembro e dezembro de 2024. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre tudo que eu li em março, abril, maio e junho. E no próximo vídeo eu trago uma atualização até setembro, porque como eu disse, eu tô lendo mais. E aí o vídeo vai ficar muito extenso se eu trouxer até outubro e esperar por novembro, por exemplo, e dezembro. Talvez dezembro eu leia pouco, né? Porque vocês sabem, em dezembro eu faço tipo uma retrospectiva aqui no canal, né? De melhores leituras, de mocinhas favoritas, decepções literárias, adaptações literárias. E aí eu me preparo, né, pra gravar esses vídeos e acabo lendo pouquíssimo. Mas já adianto que agora em outubro, principalmente em setembro, eu li bastante. Outubro também, até que eu tô lendo um pouquinho mais. E a expectativa é que em novembro eu leia mais alguns livros aí que eu tenho pra ler, tá bom? Então sim, vamos ter uma listinha um pouquinho grande. Não tão grande, acho que essa talvez seja maior, talvez não. Vamos ver. Bom, é isso. Vamos pra listinha porque eu já enrolei demais. Em março, eu li apenas 2 livros, que foi Austelândia e Meia-Noite em Austelândia. Se eu não me engano, eu já falei desses 2 livros aqui no canal, até no vídeo em que eu gravei falando sobre livros que não tem hot. E aí eu falei sobre Austelândia. Eu acho, não sei. Ou talvez esses livros estejam na parte 2 do vídeo que eu ainda nem gravei, mas que eu pretendo gravar breve. Não sei quando, mas eu pretendo gravar logo. Bom, Austelândia eu li depois que eu assisti o filme, né? Eu amei o filme, adorei, achei bem levinho. É um filme até que antigo, de 2013. Sim, 2013 é antigo agora, gente. Não sei de onde tiraram isso, mas é antigo. Pra mim, 2013 foi ontem, mas é antigo pro povo. É antigo, então vamos lá. Vamos aceitar esse fato ou não. Eu não aceito. E aí, eu assisti o filme, porque tava disponível ali na Netflix, e eu tava querendo assistir uma coisinha leve, mas fui sem expectativa e amei o filme. É bem fofinho, muito, muito bom, adorei. E aí, eu fui atrás, eu não sabia que tinha livro, tá? Eu não sabia, mas eu fui pesquisar mais sobre o filme. Eu tenho essa mania, eu sou a louca da pesquisa. Toda vez que eu assisto um filme, uma série, alguma coisa assim que eu amo, eu vou dar Google pra ver resenhas, pra ver críticas, pra ver tudo sobre aquela produção. Quando eu fui dar Google pra ver sobre a Austelândia, eu descobri que tinha um livro. Eu disse, preciso ler o livro. Eu li o livro, né? Se eu não me engano, tava disponível no Kindle Unlimited, ainda tava com o Kindle Unlimited na época, e eu li o livro e amei, gente, muito, muito bom. Claro que tem diferenças ali, um pouquinho de diferenças do filme, e no filme eu fui feito de trouxa, no livro eu não fui mais, porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Eu já sabia de tudo. A adaptação é até bem fiel, muda pouquíssima coisa. E eu adorei. Pra quem não sabe sobre o que se fala Austelândia, é uma mulher, ela é muito obcecada por os romances de Jane Austen, mais especificamente por Orgulho e Preconceito e por o Sr. Darcy da adaptação de Orgulho e Preconceito. Eu esqueci o nome dele, mas aquele que faz o Diário de Bridget Jones. Quem não é obcecada por ele, né, gente? Ele é maravilhoso. Eu nunca assisti a adaptação de Orgulho e Preconceito, que ele participa, né, que ele é o Sr. Darcy. Eu assisti a adaptação de 2005, né, mas eu creio que ele é o Sr. Darcy perfeito. E aí ela é super obcecada e a vida dela amorosa não engata porque na cabeça dela os homens têm que agir como o Sr. Darcy. Gente, não vão agir porque é um romance do século XIX, então é improvável que um homem seja tão cavalheiro quanto o Sr. Darcy, que fale como o Sr. Darcy, mas ela quer que os namorados dela ajam daquela forma e nunca dá certo. Óbvio que nunca vai dar certo. Então ela resolve comprar uma passagem e fazer hospedagem num lugar que o nome é Austelândia. É um hotel que faz você voltar ao passado, né, de Jane Austen, a época ali ao século XIX. Então vai ter cavalheiros como os personagens da Jane Austen, vai ter mulheres se comportando como as damas, a comida, tudo, gente, a ambientação toda é como os livros de Jane Austen. E ela resolve fazer essa imersão pra ver se volta
volta curada dessa obsessão. Quando ela chega lá, gente, ela vai começar a confundir, ela vai ter um rolo com 2 personagens lá que ela não sabe mais onde é que termina a atuação e começa a realidade. É muito, muito bom, eu recomendo bastante. Se você quer um livro levinho, que não tem hot, esse é a pedido, vale muito a pena ler. O segundo livro é Meia-Noite em Austerlândia, e esse vai misturar, além da ambientação de Jane Austen, vai ter a pitada ali de Agatha Christie, que é a questão do suspense. E, infelizmente, não amei, não é um livro maravilhoso, mas muita gente ama o livro, mas eu achei muito bestinha o suspense, o mistério ali, eu achei muito... Eu nunca li Agatha Christie, mas eu acho que não chega aos pés dos mistérios da Agatha Christie, né, porque ela é famosíssima por isso, a autora. Eu achei bem sem graça, não gostei muito do suspense. Acho que se tivesse ficado só ali no romance da Jane Austen, teria me agradado mais. Suspense, pra me prender, ele tem que ser muito, muito bom, senão eu não vou gostar. E aí acho que esse foi o problema. Aqui a gente vai ter uma mulher que ela acabou de se divorciar e ela resolve se dar de presente, né, essa viagem pra Jane Austen. Só que ela, além de ser obcecada... Pra Austerlândia, quer dizer. Só que além dela ser obcecada por Jane Austen, ela também é obcecada por Agatha Christie. Então, quando ela chega lá nesse hotel, né, ela começa a ver coisas ali estranhas acontecendo, e aí tem um assassinato. Ela acredita ser um assassinato e ela resolve ir desvendar o mistério e descobrir quem cometeu esse assassinato, né? Não é ruim, mas também não é tão bom quanto o primeiro. Meu favorito é o primeiro. Em abril, eu só li, ou melhor, reli Os Números do Amor. A meta era reler O Teste de Casamento, né, que é o segundo livro dessa trilogia aqui da Ellen Huang, que a gente vai ter mocinhos e mocinhas que são autistas. Então, são livros maravilhosos. Tem bastante hot nesse livro aqui, mas é um hot que faz sentido, que vale a pena ler, tá? Não é um hot só por hot, é um hot que a gente consegue entender por que a autora colocou essas cenas de hot aqui. E eu amo esse livro, gente, é um dos meus livros favoritos da vida, é um livro conforto, sempre que eu tô sem conseguir ler nada, é um livro que eu vou ler, vou reler, porque vai me tirar da ressaca literária. E aqui eu resolvi ler ele, e não O Teste de Casamento, porque eu tinha terminado o dorama Uma Advogada Extraordinária, e a protagonista é autista. Então eu via muito da protagonista na Stella aqui, né, que é a nossa mocinha desse livro, dessa história. E aí eu tava muito nesse clima, né, de falar sobre autismo. Eu sempre digo que eu tenho um pouco de hiperfoco. Quando eu gosto de um tema, eu quero ler e pesquisar sobre ele. E aí eu disse, vou reler Os Números do Amor pela milésima vez. Eu nem sei mais quantas vezes eu já reli esse livro. E assim, eu recomendo muito esse livro. Sério, se você não conhece, leia, vale muito a pena. E eu creio que tem resenha dele aqui no canal. Vou procurar, se tiver, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês irem conferir depois. Mas basicamente a gente vai ter a história de Stella. Stella é uma ergonometrista. Ela é uma ergonometrista, eu acho que é assim o nome, gente, da profissão dela. Ela ama matemática, ela é autista. Nessa época que a autora escreveu esse livro, chamava Síndrome de Asperger, mas hoje não chama mais assim, né? É autismo de nível 1, ou é grau 1. E ela é super inteligente, mas ela tem uma dificuldade muito grande, que é de se relacionar. Ela tem dificuldade de toque, de beijo, de conversar, de sair. E aí ela resolve contratar um garoto de programa pra ajudar ela a superar essas barreiras, né? Pra ajudar ela a melhorar nos relacionamentos. E esse garoto de programa é o Michael. O Michael, ele é um vietnamita. Ele tá nessa profissão de garoto de programa por um motivo muito importante. Esse motivo faz a gente entender todas as decisões do Michael, e o Michael vai se apaixonando pela Stella. A ideia dele é ter apenas um encontro com ela, mas ele não consegue dizer não quando ela faz a proposta de ele se passar por namorado dela, né? Um namoro ali de mentirinha pra que ela aprenda a se comportar num relacionamento. Gente, é muito fofinho. Evolução do relacionamento dos dois, o quanto os dois vão se apaixonando e o quanto os dois ali tem barreiras pra superar. Não é só a Stella que vai aprender com o Michael vai aprender muito com a Stella também. Incrível, incrível, eu amo esse livro e recomendo muito mesmo. E Os Números do Amor foi tudo que eu li em abril. Em maio eu li Uma Noiva Rebelde, o último livro da série dos Roxby, e fui com zero expectativa, não esperava mais esse livro, mas eu me apaixonei por a história do Nicholas Roxby com a Georgiana Bridgerton. Gente, Georgiana é uma das mocinhas, assim, que eu amei, adorei ela, adorei demais, toda a personalidade dela, a forma como ela enfrenta a alta sociedade, a forma como ela enfrenta um casamento que ela não quer, um homem que faz de tudo pra arruinar a reputação
manipulação dela pra que ela seja obrigada a se casar com ele, mesmo com a reputação arruinada. Ela diz não pra esse homem. Ela é uma mocinha que ela é muito à frente do seu tempo. O Nicholas é o último filho dos Roxby, né? E ele tá estudando medicina. E eu amo as cenas dele como médico também. Adorei que a Julia Quinn, ela soube dosar quando falava de medicina. Então não ficou uma coisa assim muito pesada, com muitos termos médicos que a gente não entende. Ela conseguiu fazer a dosagem ali perfeita. Adorei o romance que foi construído um pouco lento, mas que quando avança assim, quando os dois percebem que estão apaixonados, é incrível, é maravilhoso. Gente, vale muito a pena ler. Eu não esperava gostar do último livro. Normalmente eu não gosto dos últimos livros, né? Mas até que tem me surpreendido bastante os últimos livros das séries que eu tô lendo, porque eu tô amando. Ah, e tem resenha desse livro aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui nos cards pra você conferir todos os detalhes, tá bom? O segundo livro lido em maio foi O Farrapo 3. Eu acho que Sylvia, né, a autora, vai encerrar essa trilogia por aqui, não sei. A gente pediu muito pra que ela continuasse ainda temos aí mais 2 personagens que eu queria muito ver as histórias, mas eu não sei se ela vai dar continuidade, né? Se ela não der continuidade, se a trilogia se encerrar aqui, pra mim encerrou com chave de ouro. Fechou bem direitinho. É incrível demais. Aqui a gente vai rever Samuel, né? Lá do primeiro livro de O Farrapo, aqui a gente vai ver ele como um homem mais maduro, que tá ali passando por a fase de casar os filhos, né? Os filhos do primeiro casamento dele, que é a Manuela e o Ricardo. E a história vai ser deles dois, tá? A história não é do Sam e da Lara, como nos primeiros livros, né? O Farrapo 1 e o Farrapo 2. Mas, como eu falei pra Silvia e falei também na resenha aqui do livro, pra mim, Samuel apareceu, ele é o protagonista, ele rouba a cena. Mas aqui a gente vai ter a história do Ricardo e da Manuela. Ricardo tá na idade de se casar e Manuela também. E Samuel organiza um grande baile ali pra que, principalmente, Ricardo consiga arranjar uma esposa ali. Mas Ricardo já tem a esposa de sua preferência, que é sua prima, a Cícera, e Samuel é contra o relacionamento deles. Então vai ter ali muito atrito entre os dois, porque Ricardo herdou muito o gênio dos Gracie, então ele se parece bastante com Samuel e ele vai lutar com unhas e dentes pra ficar com a mulher que ele ama. A Manuela, que era quem Samuel, a pessoa que ia ter mais trabalho ali pra casar, né? Na verdade é quem dá menos trabalho pra ele, porque ela logo se apaixona pelo Diogo, acho que é Diego, o nome do mocinho aqui, que é filho dos melhores amigos ali de Sam e Lara. E lá no livro 2 a gente vê a mãe do Diego, né, ou do Diogo, não lembro o nome dele ao certo, falando com a Lara, né, pra ajeitarem um casamento dele com a Manuela, mas a Lara disse, olha, eles têm que se conhecer primeiro, não vamos deixar isso certo, vamos deixar que eles decidam. E eles acabam decidindo, tanto o Diego se apaixona por Manuela, quanto Manuela já se sente ali atraída por o Diego. É um romance muito leve, muito fofinho, e eu gostei também que Silvia conseguiu mesclar entre as duas histórias. A gente tem duas pessoas com personalidades totalmente diferentes. Ricardo e Manuela são dois opostos. Ricardo, ele é alegre, ele é divertido, ele bate muito de frente com Samuel, enquanto Manuela é calma, é tímida, é na dela, mal fala. E Silvia conseguiu fazer isso, né? Conseguiu colocar o romance da Manuela com o Diego ali nessa vibe mais calma, nessa vibe mais tranquila, e já o romance da Cícera com o Ricardo, a gente vai ter ali muitas pitadas de hot, muitos atritos, muita confusão. Então eu amei demais, adorei esse livro maravilhoso. Zero Defeito foi meu livro favorito do primeiro semestre, né? Junho foi o mês que eu li mais, né? Desses meses aqui que eu tô falando pra vocês, eu li 4 livros. O primeiro foi A Sedução da Duquesa, que foi um livro que me decepcionou bastante. Tem resenha aqui no canal contando todos os detalhes com spoiler, né? Falando por que eu não gostei desse livro aqui. Mas eu vou dar um resumo pra vocês. Você quer sem spoiler, tá bom? Pode assistir tranquilo. Se você quer saber mais e gosta de spoiler, depois você vai conferir a resenha, ok? Bom, aqui a gente vai ter a história de Selena. Selena, ela acabou de ficar viúva, ela é uma duquesa, e ela precisa desesperadamente, né, ficar com os bens ali do marido, né, a casa, o título e tudo mais. Mas pra isso ela precisa de um herdeiro. Sem um herdeiro, ela não vai ter nada, né? Todos os bens do marido dela vai ser devolvido pra coroa. Então, desesperada, ela acaba pensando um plano ali, ela e o irmão dela, de conseguir engravidar, né, de um filho bastardo e dizer que esse filho é do falecido marido dela. E ela vai atrás de ninguém mais, ninguém menos do que Aiden Trilove, pra tentar ter esse filho bastardo, né? Claro que ela não conta isso pro Aiden, então os dois começam a se envolver ali sem o Aiden saber exatamente o que é que ela quer, até que acontece muita coisa e ela acaba revelando pro Aiden, né, por que ela tá ali, o que é que ela espera dele. E aí, gente, pra você descobrir como é que vai acontecer essa história, como é que os dois vão se apaixonar, se o Aiden vai topar, né, ter um filho bastardo ali com ela,
ou não, você vai ter que ler o livro ou assistir minha resenha, porque eu contei todos os detalhes por lá. Terceiro livro lido em junho foi Fascínio da Nobreza, quinto livro da série dos Irmãos True e eu já fui desanimada completamente, sem expectativa nenhuma pra terminar essa série, porque eu já tinha lido 2 livros que tinham me decepcionado, que foi A Filha do Conde e A Sedução da Duquesa, né? Não gostei. Quem viu as resenhas sabe disso, né? E aí aqui eu só li por causa de uma seguidora, a Sânia, até já falei isso lá no Instagram e também falei aqui no YouTube quando eu fui gravar a resenha, se eu não me engano, dos livros. Eu falei que se não fosse ela, eu não sei se eu teria continuado a série. Eu já tava muito desanimada. E talvez poderia até continuar, mas, gente, lá no ano que vem, não sei se eu iria finalizar essa série esse ano, mas ela me garantiu que esses últimos livros eram muito bons e ela estava certa. Eu adorei Fascínio da Nobreza, que a gente vai ter a história da Fence True. Fence é a True mais jovem ali, e ela, diferente dos outros True, ela teve uma vida boa, ela teve uma vida protegida, ela estudou, ela se preparou para ser uma dama da alta sociedade, porque a família quer que ela se case com um lorde. E aqui a gente vai ter esse início, né, da vida dela ali. Quer dizer, a gente começa a acompanhar isso lá no livro do Aiden, no 4º livro. Aqui a gente vai ver já a Fence com a sua livraria e se preparando para ser apresentada à alta sociedade. Mas antes de ser apresentada, ela conhece Matthew. Matthew, ele é um conde que ele tá fugindo da alta sociedade porque uma carta de sua falecida esposa vazou ali nos jornais e todas as mamães casamenteiras e as mulheres em idade de se casar, as moças em idade de se casar, estão atrás de Matthew para poder, né, conseguir ali agarrar o bom partido que ele é. E para fugir, ele resolve ir para a periferia ali de Londres, né, o lugar onde Mike, irmão da Fence, tá reformando. E ele acaba alugando uma das casas, ou um apartamento, não lembro, acho que é uma das casas de Mike. E quando ele vai na livraria, ele acaba conhecendo a Fence e os dois já começam ali a conversar, a ver que tem muito em comum. E aqui vão se aproximando cada vez mais. Ele começa a frequentar a livraria e os dois vão se aproximando e se apaixonando. Mas isso sem ele revelar sua verdadeira identidade pra Fence. A Fence não sabe que ele é um conde. E ele tem medo de contar isso pra Fence e a Fence ficar com ele, né? Casar com ele apenas por interesse. Gente, um livro incrível, maravilhoso. É um dos meus favoritos da série. O terceiro livro lido em junho foi A Tentação do Bastardo, o último livro da série dos Irmãos True e o meu favorito de toda a série. Eu não pensei assim que esse livro fosse superar o da Fence, mas ele conseguiu. Aqui a gente vai ter a história do Fera, e o Fera é o irmão mais misterioso dessa família. A gente não sabe nada sobre ele, a gente não sabe em que ele trabalha, a gente não sabe onde ele mora, a gente não sabe o porquê do apelido Fera, e aqui é que a gente vai descobrir tudo sobre ele. Ainda não saiu a resenha desse livro aqui, mas vai sair com todos os detalhes, e aí vocês vão ficar sabendo de tudo. E eu já aviso que eu vou dar spoiler, porque eu não consigo falar desse livro sem contar ali minhas partes favoritas. Perfeito. Amei demais a história aqui. O último livro lido em junho foi Menta com Baunilha, da Silvia Meirelles, né? Foi o presente do Dia dos Namorados. Todo ano a Silvia, ela lança um livro que é um presente do Dia dos Namorados para as leitoras. E ela sempre lança um livro polêmico. Ela nunca lança um livro coração, só coração quentinho. É sempre um livro que faz a gente passar muita raiva. E claro, também amar os personagens. É impossível não amar os personagens, né? Aqui a gente vai ter a história de Alice, Ben e Vicente. Sim, um triângulo amoroso. Alice namora com Vicente e ela decide viajar para Inglaterra para fazer ali uma imersão nas histórias de Shakespeare. Ela é muito apaixonada por Shakespeare, ela quer ir para lá para estudar sobre isso. E aí Vicente, como bom namorado maravilhoso, perfeito, zero defeito, crush literário supremo, incentiva sua amada aí, olha, eu não posso ir porque eu sou médico, tô com a agenda muito cheia, muitos plantões, então você vai, eu lhe apoio. E ela vai. Quando ela chega lá, ela descobre que o colega de quarto dela, de apartamento, é Ben, um ator inglês. A gente já tem ali o charme dos ingleses, né? Ator, bonitão, maravilhoso também, né? Lindo. Alice vai ter ali uma quedinha por o Ben, né? E vai tentar ali de todo jeito resistir aos encantos do nosso inglês, mas o Ben não vai deixar isso muito fácil pra Alice. Ele vai ficar investindo nela, ele vai ficar tentando seduzir ela. Gente, complicado, viu? Ainda complica mais ainda a vida da Alice, porque esse livro se passa em 2020, né? A época da pandemia de Covid. Então a Alice acaba se vendo ali em lockdown em Londres com o Ben e Vicente no Brasil. Sim, gente. E aí, você vai ter que ler o livro pra descobrir com quem que a Alice fica. Ben ou Vicente? O ator ou o médico? Eu já adianto que eu sou Team Vicente desde sempre. Vicente é maravilhoso. Mas você vai ter que ler o livro pra descobrir, tá bom? Bom, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha de livros. Me conta aqui nos comentários se você gostou, qual desses livros você leu, qual você ficou com vontade de ler. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar esse vídeo com os amigos, tá? Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!